E nós, do nosso lado, tínhamos o quê? O enfrentamento da ditadura, que exigia um consenso. Agora, como construir consenso em matéria de economia política, juntando um usineiro de Alagoas, Teotônio Vilela, um católico mineiro, Tancredo Neves, um católico paulista, Ulisses Guimarães, tudo gente de altíssima qualidade e respeitabilidade, mas ultraconservadores em matéria de qualquer questão do Estado na economia, coisa de comunista. Né? E do lado de cá, figuras extraordinárias, né, com intensidades variadas de radicalização ideológica, sob o ponto de vista disso, um nacional desenvolvimentista de raiz como Leonel de Moura Brizola, Miguel Arraes, e os velhos comunistas, João Amazonas, Luiz Carlos Prestes, e uma nascente esquerda católica, egressa das comunidades de base, que vira um negócio, um partido queridíssimo e respeitado do Brasil, o PT. Então juntava todo mundo. Se a gente fosse botar em discussão economia, o pau cantava. Saía a gente ali com o olho roxo e não tinha a segunda reunião. E o nosso problema era redemocratizar o país. Então o que é que fizemos? Fica para outra hora. Vamos discutir o modelo econômico outro dia. Agora nós precisamos fazer o consenso da redemocratização. E fizemos um consenso raso. Anistia, eleição direta, constituinte. Nós ganhamos todas. Muito importante, de novo, nesse testemunho, que o jovem entenda que quando a gente tem foco, referência, valores e disposição de sair de trás da internet e ir para a rua lutar, a gente ganha todas. E nós ganhamos todas. Nós ganhamos todas. A minha geração, eu inteirei 60 anos agora em novembro, a minha geração acredita no milagre da política porque é concreto, não é negócio de abstração de cientista, não. Nós fomos lá e ganhamos todas. E olha que parecia impossível. Muitos morreram, muitos foram torturados, muitos foram exilados, e ainda assim o que parecia impossível, ganhamos todas, sem deixar por menos nada. Porém, tragédia brasileira. Quem ganhamos todas? Nós redemocratizamos o país ao redor de uma liderança sofisticada, respeitada pela direita, respeitada e bem-querida pela esquerda, um homem que estava lá atrás com Getúlio Vargas, ministro do governo Vargas, compreendia o nacional desenvolvimentismo, sabia das virtudes, viu a decadência, viu a contradição e sabia claramente o que é que o país precisava fazer. Ganhamos com ele, Tancredo Neves, e ele morre na véspera da posse. Aí, outra fogueira. Uma coisa era os militares aceitarem o Tancredo, que era um homem que eles respeitavam porque sempre teve linha. Outra coisa eram os militares. Hoje tudo é mais fácil, mas na época eu estava lá, de noite, já era deputado. Eu fui eleito a primeira vez com 25 anos. E aí estávamos lá, e a grande angústia entre nós era os militares engoliram o Tancredo, que era um homem reto, respeitado, confiável. Porém, agora quem ia tomar posse era, para eles, militares, o traidor, o rato de navio que abandonou o lado deles e veio para o nosso lado porque viu o barco afundando. E aí nós, para salvar o regime civil, corremos tudo para proteger o Sarney. E dando esculhambação, esse negócio do Temer aí era igualzinho, igual, o Brasil muda muito pouco. E tinha os Eduardo Cunha da época, e tinha anão de orçamento, e tinha um cacete a quatro, e nós tudo ali, deixa o homem, peraí, calma, tem calma, protege, vamos para a Constituinte, depois a gente resolve. Deu certo de novo. Fomos para a Constituinte, mas fomos debaixo de outra fogueira. Inflação. Por quê? Porque o modelo tinha morrido, porque perdeu a condição de financiamento, que era barato e virou caro demais, tombamos, perdemos crédito externo, não consertamos a nossa matriz de desenvolvimento e passamos a financiar a nossa estratégia de sobrevivência, agora não era mais de desenvolvimento, com a doença da inflação, que entre nós não era uma doença da moeda, era para o setor público um imposto, Robin Hood às avessas, porque o governo pegava os funcionários, dava 6 meses sem reajuste, e as receitas eram indexadas diariamente. Então, eu, governador, eu queria que acabasse a inflação. Só muita convicção ideológica. E o empresariado do setor financeiro subornou os políticos que deram indexadores de maneira que a inflação só pesava nas costas do assalariado de classe média e da classe trabalhadora. Então nós tivemos uma doença de muitos anos, que não acontece precedente em nenhum lugar do mundo. E aí, resultado, nova emergência, e até que achamos, depois do impeachment do Collor, um grande trauma, é preciso que a gente olhe e desfoque. Nós elegemos 4 presidentes na redemocratização para cá,
2 foram derrubados. Isto é patológico. Nós precisamos prestar atenção nisso. É um problema disfuncional do modelo. 2 em 4 não é brinquedo. Nenhum país do mundo aguenta isso. Derrubar 2 presidentes em 4 presidentes. Mas o Itamar Franco assume, não tinha compromisso com o baronato do rentismo, do sistema financeiro, e cria um ambiente político para fazer o plano real. Eu já estava lá, ex-governador, ministro da Fazenda. E aí o real que era? Uma nova fogueira. A fogueira da inflação. Nós precisamos desenhar um novo projeto nacional de desenvolvimento, porque o velho morreu daquela doença morte morrida e morte matada, e nós precisávamos, entretanto, de tratar uma febre. Mal comparando, todo mundo sabe, eu ando repetindo, que febre não é em si uma doença. A febre é um sinal que o corpo da gente manda para a nossa inteligência para dizer, presta atenção aí, que tem algum agente infeccioso no corpo. E você não vai iludir quem é a febre e a doença é a infecção. Mas também, se deixar a febre escapulir, você pode ter uma convulsão. Então, mal comparando, Fernando Henrique me odeia quando eu faço isso, né? E é fato, eu estava lá, eu ajudei a fazer, tudo muito sério. O real não era um novo projeto para o país, era um antipirético, era um antifebril. Ou seja, nós íamos enfrentar a inflação, que era a grande emergência nacional, e preparar o doente para ir ao médico, fazer os exames e ver se era caso de injeção, de comprimido ou de cirurgia, que definitivamente era o caso, um novo projeto nacional. Funcionou tão espetacularmente, e como a inflação era uma espécie de imposto, ela acaba, e ao acabar do dia para a noite, o povo sente um imediato conforto na capacidade de consumir. Prestem atenção nisso, que é um filme que nós vamos assistir repetido agora, recentemente. Então você abruptamente encerra uma transferência de renda, a população sente um conforto, a Casa Bahia sabe o que está fazendo, manda lá 24 prestações nominalmente iguais, o camarada não faz cálculo de quanto é o juro composto, e aí compra um micro-ondas, porque a prestação picada cabe no salário dele mensal, e ele tem a aspiração de ter a geladeira, o micro-ondas. Aí mal sabe o coitado que leva 1 e paga 2. É boa ideia. Você vê como é importante, né? Sabe o que? Eu me apaixonei pelo auditório. Já não estou mais nem sentindo dor na garganta, mas foi uma boa ideia, companheiro. Obrigado. Então, bora. Debater é preciso, beber não é preciso. Quer dizer, um skin faz bem, mais tarde. E se beber, não dirija. Então, voltamos aqui. Então, o Fernando Henrique, então, é o beneficiário. Você cessa o tributo inflacionário, a renda de consumo imediatamente amplia e a população vai ao consumo. Mas nosso problema é de produção. Lembra que o Brasil tinha 1%? E aí nós estamos nos desindustrializando. Explode o consumo e a gente não faz nada para a produção. O Brasil, então, inaugura o ciclo das importações volumosas. Essa grande expansão do consumo que o real permitiu transformou-se tudo do dia para a noite em importação. Resultado, importação é em dólar. E o Brasil não emite o dólar. Resultado prático, com 2 anos e meio dessa farra, o Brasil quebra. E aqui nós precisamos entender, para vocês ajudarem o povão a entender, porque isso aqui é muito simples e é do mais imediato interesse popular que a gente ajude o povo a entender isso. Quando um país quebra, não é como uma fábrica ou uma loja que fecha a porta e bota uma placa, quebrei em bandas, né? Enfim, não é assim. Um país é uma instituição permanente. Então, como é que a gente percebe na economia que um país quebrou? O efeito mais visível é o valor da moeda nacional em comparação com a moeda de circulação internacional, o dólar. E isso é um preço relativo que mexe com todos os outros. Quantos reais eu preciso para comprar um dólar, que é a chamada taxa de câmbio? E aí, eita, agora a palestra vinha tão arrumadinha, eu estava entendendo tudo até agora, e o cabo agora desandou. Não, é a mesma conversa simples. A gente não compra dólar, nosso povo não compra dólar, mas o nosso povo come pão. E se der certo uma vezinha ali, outra come uma pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo suficiente. Resultado, para ter pão na padaria, para ter pizza na pizzaria, nós temos que comprar trigo do estrangeiro. Todo negócio com o estrangeiro é pago em dólar. Então, quando o Fernando Henrique vai para a reeleição, a gente precisava de R$1 para comprar $1 de trigo. O preço da pizza e do pão era mais ou menos 1 por 1.
Quando o Fernando Henrique quebra, no dia seguinte da reeleição, olha o filme. Nós precisamos de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo. Ou seja, a população empobrece 75% da capacidade de comprar pão. A gente não compra dólar, mas toma remédio. O Brasil adotou, nesses últimos 25, 30 anos, a genial política de entregar nosso destino ao mercado. Abro um parênteses. Para nós do PDT, a iniciativa privada é muito importante. Ela tem um papel muito importante na construção do progresso da humanidade, na construção da evolução tecnológica. Nós não temos nenhum problema em respeitar a iniciativa privada. O que apenas tentamos afirmar, baseado na experiência geral da humanidade, é que o mercado não sabe promover desenvolvimento. O mercado sabe ter eficiência na alocação de recursos escassos, sabe competir bem para garantir ao consumidor mais barato o preço da melhor qualidade, mas isso tende à concentração, à inequidade, à injustiça e à instabilidade e às rupturas cíclicas. Portanto, a humanidade sempre aprendeu que é preciso ter uma convergência de um Estado nacional para mitigar essas coisas e atender, fiscalizar, mediar e buscar financiar o interesse público, o interesse das maiorias, promover a superação das desigualdades, das injustiças sociais, equiparando oportunidades. Pois bem, quando o Fernando Henrique quebra o país, eu estava dizendo que eu quero dar mais exemplo. Nós adotamos a estúpida política de não ter política industrial e de comércio exterior, de não apostar no treinamento de uma inteligência brasileira, de maneira que hoje 80% dos remédios que a nossa sociedade consome são importados do estrangeiro. Então a gente não compra dólar, mas compra remédio. Como 80% vem do estrangeiro, eu precisava de R$1 para comprar um dólar de Tilenol, quando o Fernando Henrique se reelegeu. Quando ele acaba de se reeleger, eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. Ou seja, o preço do Tilenol papocou e a renda do povo em capacidade de consumo cai 75%. E o povo odeia, com a mesma intensidade que amava, quem gratificadamente deu a ele uma expansão de consumo. A gente não compra dólar, mas a gente, por exemplo, anda de ônibus. E é preciso que o brasileiro saiba, esta gente que nos governa simplesmente transformou o Brasil, que tem a maior reserva de petróleos ainda não explorada do planeta Terra, o que já conhecemos, dá 11 trilhões de dólares, nós transformamos o Brasil no importador de óleo diesel. 60% do óleo diesel queimado nos ônibus de João Pessoa são importados do estrangeiro. Então eu precisava de R$1 para comprar um dólar de diesel, que é o principal insumo da passagem de ônibus. De repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço da passagem de ônibus multiplica por 4, na proporção do que o diesel aumentou. Essa é uma tendência natural. Ou seja, nós precisamos ajudar o povo a entender que quando o William Bonner diz que a taxa de câmbio hoje deu 3,30, apaga. Calma, apaga. Eu me enganei. Não foi o William Bonner. Eu me enganei. A taxa de câmbio, quem falou foi o Boris Casoy. Meu irmão, estou do seu lado, eu já vivi isso. Veja que você virou um bem querido aqui para nós. E seja feliz, que é o que interessa. A minha ex hoje está aqui, rapaz, em Cabaceira, na Paraíba, filmando. Oh, meu Deus do céu. Respeita quem está namorando. Aí, hein? Cabaceira. Eu disse o quê? É Cabaceira que eu disse. Não foi Cabaceira? Foi. Paraíba, ela está filmando aqui faz bem um mês. Aí me ligou outro dia para saber como é que funciona a cisterna de placa, que faz parte lá da trama. Assim vocês me desorientam. Onde é que eu estava? É preciso prestar atenção na taxa de câmbio, porque a taxa de câmbio mexe com todos os preços da economia. Sabe o dentista, a consulta do dentista? As brocas, o foco cirúrgico, a anestesia, tudo dele é importado. Portanto, ele precisa cobrar $100 a consulta, senão ele não repõe o estoque. E a gente precisa ajudar o povo a entender isso, para entender o filme, para não se repetir mais. Então, quando o Fernando Henrique quebra o Brasil, a consequência prática é que o real vira de 1 por 1 a 4 por 1. E aí dá passagem ao Lula, que assume com a taxa de câmbio, que nós agora aprendemos, que é um preço relativo que mexe com todos os outros. A valor de hoje, a taxa de câmbio saiu no jornal da Gazeta,
era R$ 9,20. Bora, Igor, prestar atenção no serviço aí. Se fosse a valor de hoje, que está R$ 3,30, atualizando da época para cá, o Lula toma posse, olha como é fantástico isso, o Lula toma posse com a taxa de câmbio a valor de hoje, R$ 9,20 por dólar. 8 anos depois, ele entrega para Dilma a taxa de câmbio R$ 1,75 por dólar. Então, quando o real se desvaloriza, o povo empobrece, perde a capacidade de consumo. Quando o real se valoriza contra o dólar, o fenômeno inverte. Então, eu precisava de R$ 9,20 para comprar um dólar de trigo e de pão, e de passagem de ônibus e de remédio, e 8 anos depois, eu preciso de R$ 1,75 apenas para comprar o mesmo dólar de pão e trigo. Ou seja, a minha capacidade de consumir multiplicou por 4 no governo Lula. E a população gratifica. Porém, eu somo as minhas palmas sempre, porque eu estava lá, inclusive, ajudando. Foi uma passagem dramaticamente importante para a vida brasileira, mas repare bem, nós não tivemos a lembrança de que o que se tratava era um projeto nacional moribundo. Então, nós explodimos o consumo, multiplicamos por 4 e praticamente não conseguimos fazer nada para desenhar a estratégia de produção do país. Resultado prático, aquela importação, que já no Fernando Henrique quebrou o Brasil, explode. Então, nós não produzimos nenhum celular, os carros, 80% do valor vem do estrangeiro, os remédios, tudo vem do estrangeiro, 60% do óleo diesel vem do estrangeiro, e nós expandimos o consumo. O povo fica corretamente feliz, porque é uma depressão muito grande para o pobre brasileiro, né, não poder comprar, passa a ter 44 milhões, sobe na classe D e E para o padrão de consumo da classe CD, e tende a gratificar o governante do dia. Por que não quebrou com o Lula? Igualzinho como quebrou lá atrás com o Fernando Henrique. 2 fenômenos. Primeiro, foram 8 anos graduais, consistentes. Portanto, aqui há boa-fé. Lá no Fernando Henrique foi manipulação pura e simples, de má-fé. Com o Lula, houve imprudência, falta de estratégia nacional, falta de projeto, mas não tinha má-fé. Ele nunca podia ver, e nem a equipe dele podia, embora eu cansei de dizer, e era da equipe, mas não era da equipe econômica, que a taxa de câmbio saindo de R$ 9,20 para R$ 1,75 expandiu o consumo e só não quebrou o Brasil. Por quê? Porque a China, saindo de 1% para 12,5% do comércio mundial, bombou os preços dos produtos tradicionais brasileiros que nós vendemos em dólar no estrangeiro. Então, reparem os números, porque eles nos ajudam a proteger das paixões. Quando o Lula entregou o governo para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi golpeada, quando sofreu o golpe de Estado, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, $30 era quanto a gente estava vendendo o barril de petróleo. Portanto, o fenômeno que aconteceu lá atrás com o Fernando Henrique, retardatoriamente vem acontecer quando a China sofre a consequência da crise internacional de 2008, retrai a compra dos produtos brasileiros e, ao retrair a compra dos produtos brasileiros, faz despencar os preços. E aí a nossa plataforma de importação se desfinancia. A Dilma, ao invés de pedagogicamente explicar para o povo, cai na marketagem, chama o Levi. Experiência anterior, meu filho, me dê seu currículo. Quebrei o Rio de Janeiro. Então, vê, meu patrão, nós vamos quebrar o Brasil. Nós agora vamos cuidar de quebrar o Brasil. Isso eu estava lá todo dia reclamando. Então, vamos cuidar de quebrar o Brasil e tal. E não deu outra. Olha o filme. Olha o filme que nós precisamos proteger o Brasil. É isso que nós precisamos debater. Olha o filme. Quando o Fernando Henrique quebra o Brasil, o PT cria um movimento fora FHC. E o Lula, presidente do PT na época, assina um pedido de impeachment do Fernando Henrique. E eu sou amigo do Lula desde muitos anos atrás. Em 89 eu era prefeito de Fortaleza, já votei nele no segundo turno, e o bicho na época era uma mirabolância. Ele não queria saber de nada, era só manda ver e tal. Melhorou pra cacete, foi um dos grandes presidentes da história brasileira. Porém, naquela data, eu já votando nele, né, disse, já amigo, eu disse para ele, Lula, não faça isso, meu irmão. Remédio para governo ruim não é impeachment. Se a gente já começa a legitimar impeachment, uma hora dessa um de nós vai para o poder e eles vão usar a mesma ferramenta contra nós. E eu não sou profeta de obra feita, não. Está tudo escrito nos meus artigos no Estadão, no Jornal do Brasil, na época, na Carta Capital,
cansei de falar, não, tu tá com pena dos teus amigos tucanos, não sei o quê, porque eu sou amigo lá do Tasso Gereissati. Aí tal, fez o pedido de impeachment e foi entregar ao então presidente da Câmara, Michel Temer. Não é de lascar, não, fala a verdade. Então, braço direito do Fernando Henrique. Não é ironia, meu irmão, é a história quando se repete, é como faça ou tragédia. Isso não tem conversa. E a gente fica imprudente porque a gente não cultiva a história. Quando vocês riram, mas é fato, o Michel Temer era presidente da Câmara, braço direito do Fernando Henrique. Esse Padilha era ministro do transporte do Fernando Henrique. Esse Renan Calheiros era ministro da Justiça do Brasil. Ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal. Olha, eu estou ficando velho, não está dando mais não. Não está dando mais não. Ministro, e o Eduardo Cunha na época era só ladrão na SEDAI, ainda estava na etapa, ainda estava na escola primária da roubalheira. Só veio para Brasília mais na frente um pouco. Mas vem na mesma quadrilha. E tem, para falar não? Tem sócio aqui, João Pessoa. Quadrilheiro da quadrilha do Eduardo Cunha, está aqui João Pessoa. Ele disse que era, mas é isso mesmo aí, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, mas peraí, bora, vamos voltar para o serviço aqui, rapaz. Eu fui proibido pelo presidente do meu partido, disse que eu sou agora presidenciável, eu não posso ficar trocando conversa com picareta de quinta categoria, mas eu não me controlo. Pois bem, isso então nos encaminha para a conclusão, porque eu vou tentar responder perguntas, questionamentos, antagonismos, ouvirei críticas, reparos, contestações aos meus números, às minhas ideias, porque é isso que nós precisamos fazer e eu também estou na hora de aprender. Portanto, a minha convicção é essa. Hoje, o Brasil está proibido de crescer como consequência desse colapso. Eu gasto a maior parte do tempo nisso, porque se este diagnóstico for correto, as soluções pulam. Então, hoje nós estamos proibidos de crescer por 3 razões, cada qual mais contundente. Como tem essa história de desvalorização do câmbio, que entra para os preços relativos, porque câmbio é trigo e trigo é pão, etc., como eu mostrei, cada vez que tem uma desvalorização, há uma presença da inflação, porque os preços sobem. E aí o que é que faz desde o Fernando Henrique e nossos governantes? Atiram nesse preço com taxa de juros. E o taxa de juros não tem o menor efeito sobre o preço que subiu por causa do câmbio, zero. Mas eles inventam, e aí então nós estamos governando, transferindo renda de quem produz e trabalha. Resultado prático, hoje o Brasil está proibido de crescer, porque nós simplesmente extrapolamos o razoável, o tolerável, o admissível no endividamento das famílias e das empresas. Números, 40 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no SPC hoje. 40 milhões, de maneira, meu irmão, que se você tiver, não se sinta tão mal não, que o problema é estrutural do Brasil. 40 milhões. Mas as empresas que puxam o crescimento econômico também extrapolaram no seu endividamento. Hoje o débito consolidado das empresas brasileiras chega a 2 trilhões de reais. 600 bilhões já estão contabilizados pelo sistema financeiro como crédito de recuperação duvidosa. E os bancos, então, gravemente retraíram crédito e hoje, para você descontar uma duplicata aqui, no Banco do Brasil tem que ser amigo do gerente, fazer seguro, reciprocidade, manter a conta corrente lá, porque ninguém mais quer emprestar para ninguém e fica todo mundo refugiado na especulação financeira servada pelo governo. Ou resolve isso e o mercado não sabe fazer, ou babau para o crescimento econômico. Segundo, por explosão da dívida e depressão do nível de atividade econômica, o Brasil colapsou suas finanças públicas. Esse ano, com o investimento perto de zero, o Brasil está com um déficit primário de 160 bilhões de reais. Isso é só a conta entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, já constrangendo investimentos e custeios relevantes da saúde, da universidade, etc, etc. Ano que vem vai piorar muito por causa dessa estupidez que eles fizeram, que é o tabelamento por lei de despesas, desconsiderando que o país ainda cresce 1,7% ao ano na população, e essa gente teve o despudor de congelar por 20 anos o gasto com educação e saúde e segurança. Por 20 anos.
2 milhões de jovens chegam por ano ao mercado de trabalho, vezes 20, dá 40 milhões de brasileiros que não têm direito a aspirar a uma matrícula no ensino médio. No ensino médio. O que não dizer da tragédia na universidade. A segurança virou um tormento e nós estamos gastando hoje per capita menos do que gastávamos 10 anos atrás. E assim essa gente vai fazendo esse discurso imbecil. Terceira razão, já está muito explicitada também, por isso que eu gasto mais tempo de vocês e alugo vocês para explicar o diagnóstico, é que qualquer crescimentozinho, o filme volta. Explode a importação, o Brasil não tem como pagar, dá uma desvalorização do câmbio, pede o impeachment no Michel Temer, pede o impeachment com Eduardo Cunha e não há estabilidade política que se sustente. E nós, então, precisamos responder a isso com um grande e generoso debate que devolva ao país a noção de projeto nacional de desenvolvimento. Isso aqui tudo parece uma frase, mas isso aqui tudo é um conflito político. Por exemplo, projeto tem que abolir a ideia neoliberal de que o laissez-faire, a livre iniciativa sozinha vai resolver o problema. Isto nunca aconteceu na história da humanidade e nós estamos repetindo a agenda do thatcherismo dos anos 70, 80 no Brasil. Isto só vai agravar a crise. Então, projeto significa planejamento, coordenação, governo, empresários, universidade, objetivos nacionais, o que é que queremos ser em matéria siderúrgica, o que é que queremos ser em matéria petroquímica, o que é que queremos ser em educação, em saúde, em infraestrutura, em 5, 10, 15, 20, 30 anos. Quem faz o quê, quanto custa, supervisão, avaliação, controle. Só a palavra projeto impõe isso. Nacional, ora, eu tentei demonstrar aqui, e vou repetir agora mais agudamente, de que é vã a ilusão de que a globalização é que potencializa as condições de empreender. Não existe isso. O que a globalização conseguiu foi impor a nós o padrão de consumo global. Nós temos informação disso pela televisão, pela internet, e referimos descuidadamente a nossa felicidade, o símbolo do nosso êxito na comunidade, do nosso êxito social, a acessar os elementos simbólicos do êxito moderno, que são todos referidos a consumo. Isso vai matar o planeta Terra, porque esse padrão de consumo é insustentável, mas antes disso ele mata países periféricos como o nosso, que vão virando uma selva, onde 26.200 garotos, todos negros, todos pobres, todos da periferia, foram assassinados nos últimos 12 meses. 8% apenas desses homicídios foram investigados. E tem babaca defendendo intensidade de pena, quando o problema brasileiro é que a certeza da impunidade é o prêmio de quem mata gente nos bairros de João Pessoa. Não é a intensidade da pena. Seria o mínimo de certeza da pena que hoje simplesmente não tem para 92% dos homicidas brasileiros. E eu estou falando de investigação, daí até chegar ao apenamento, já é outro negócio, já fica mais 4% no caminho. Então, esse projeto nacional tem que equacionar as finanças públicas. E não será pela despesa, o que não quer dizer que a gente não tem que criticar com grande severidade e austeridade todas as despesas. Mas quando a gente acabar de criticar todas, não dá bilhão. Ou pelo menos um par de bilhão ou alguns bilhões necessários. Portanto, nós vamos ter que pôr em debate a tributação daquele 1% mais rico. Só 1%. E aí tem as pistas. E eu encerro, só para dar exemplo, para vocês ficarem seguros de que saída tem, técnica. A questão não é só coragem, é coesão comunitária para suportar o avanço. Então vamos lá, só 2 países do mundo não cobram tributação sobre lucros e dividendos, o Brasil e a Estônia. Com todo respeito à Estônia, que é um país minúsculo do leste europeu, o Brasil não cobra. Qual é a explicação para isso? Os bancos têm lucros exorbitantes e não pagam imposto, enquanto a classe média morre com 27,5% retido na fonte. Qualquer saláriozinho e tal. Então você tem, por exemplo, na América do Norte, vocês sabem, essa República Bolivariana, dirigida pelo camarada Donald Trump, para quem o Bolsonaro bate continência e fica toda molhadinha quando fala. Perdão, amigo, mas bater continência para a bandeira americana é meio muito demais. Mesmo para o seu amigo velho aqui, colega de câmara e tal.
Pois bem, pois a República Bolivariana comunista perigosa do camarada de Donald Trump cobra sobre heranças grandes 45%. Sabe quanto é que o Brasil cobra? 4%. O estado mais sólido fiscalmente do Brasil é o Ceará, que vizinho cobra 8%, porque esse é o teto da Constituição. Qual é a explicação para isso? 6 pessoas têm a renda de 100 milhões e eu não vou cobrar a herança dessa gente? Pelo menos uma coisa razoável, só para dizer a vocês que saída tem. O embate, entretanto, é político. E a política só prevalece se a população tomar, vamos dizer, se assenhorear dela. E isso está. Talvez o lado bom dessa crise é que a população brasileira sabe que precisa lutar. Muito obrigado por sua atenção. Calma. Agora farei o protocolo. Eu quero agradecer esse dia especialíssimo que a Paraíba me deu, a esse casal de amigos, Damião e a nossa vice-governadora. Quero agradecer de coração, foi um dia muito especial. Agradecer ao Carlos Lupe, esse amigo e irmão que tem andado comigo por aí afora, ao nosso deputado, às vereadoras e vereadores de outros partidos, foi especial a presença de vocês. E mais uma vez, muito obrigado de coração a todos e a todas e a cada uma e a cada um de vocês que recarregaram a minha Duracell para mais uns 6 meses de parada. Um abraço. Pessoal, agora vamos sentar agora para a segunda e última parte da noite de hoje, que são perguntas. Afinal de contas, o evento de hoje, o encontro de hoje, consiste num bate-papo. E como todo bate-papo, tem perguntas também do público. Vamos sentar agora todo mundo, do jeito que estava, vamos sentar aqui. Vamos lá. Liga aqui o outro Quem microfone. Quem quiser fazer pergunta, vai levantar a mão direita. Agora a pergunta. Muito bem, vamos a 3 perguntas nessa noite, devido ao tempo. Vamos à primeira pergunta, então, aqui. Deixa eu ver Ciro Gomes aqui para voltar. Ciro. É importante lembrar que é preciso fazer uma pergunta bem resumida, para que mais gente possa perguntar. O senhor se identifica e faz a pergunta. Eu sou Bill Fernandes, já fui prefeito e deputado. Eu queria perguntar ao ilustre Ciro, qual é a avaliação que o senhor faz sobre Sérgio Moro? Sobre? Sérgio Moro. Eu sou um cara que cultivo muita boa fé. Eu acho que ele é um juiz interessante, mas juventude e aplauso é uma reunião que quase sempre dá problema. Eu sei disso porque eu fui 25 anos deputado estadual, fui com 29 prefeito de Fortaleza, o mais popular do Brasil, com 32 governador do Ceará, o mais popular do Brasil. Os maiores erros que eu cometi foi por dar pouca atenção aos meus críticos, ou não dar devida atenção aos meus críticos e pegar corda de aplauso fácil. E acho que o que deformou o Sérgio Moro foi isso. É muito estranho para qualquer república que um juiz viva de gravatinha borboleta em homenagem para cima e para baixo, confraternizando, inclusive, com réus potenciais. Muito estranho. Agora, por exemplo, uma coisa que é uma transferência eletrônica do dinheiro que a Lava Jato recuperou da Petrobras, que é importante. Ele, ao invés de simplesmente passar a ordem bancária e assinar, ele vai para a Petrobras pessoalmente, entra no prédio da Petrobras, recebe as homenagens e depois tem que explicar que a Petrobras pagou a diária dele no hotel. Isso não se faz. Um juiz sério não faz isso. Vamos agora. Oi. Vamos aqui então, aproveitando. Não, já tem uma lá, vai lá. Rapidinho, pergunta. Pode começar? Pode. Muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Robson. Sejam bem-vindos aqui à Paraíba. A gente já
pelo menos da minha parte, é o meu segundo encontro com o senhor. A primeira vez eu tive a oportunidade de conhecer o senhor na Argentina, na Universidade Nacional de Rosário. Isso. Perguntando, vai, pergunta. E vamos lá. A pergunta é o seguinte: são 3 perguntas que eu vou tentar ser bem mais breve, certo, gente? Em relação Alô? Em relação às pesquisas realizadas aí pelo Datafolha, G1.com, eu gostaria de saber se você tem algum problema para poder enfrentar o pessoal da esquerda e da direita, se tem alguma retaliação contra o senhor, se você tem medo para as próximas eleições que estão para chegar. E a segunda pergunta, é bem rapidinho, eu represento uma classe de estudantes de medicina aqui na Paraíba, e eu gostaria de dizer o seguinte: nós, estudantes de escolas privadas, pagamos em média R$ 8.600 de mensalidade. E o governo federal tem cortado o FIES. Eu gostaria de saber também do senhor. E a terceira pergunta, só para concluir, gente, eu garanto que eu vou terminar. Se você acha o povo brasileiro ignorante em relação a escolher o melhor presidente, que no meu caso eu gostaria que o senhor fosse. Obrigado, muito boa noite a todos. Obrigado. Veja lá, pesquisa é um retrato de um momento. Supondo decência e honestidade, como eu suponho no Datafolha, supondo decência, que infelizmente o ambiente está infestado de manipulação, etc., pesquisa deve ser vista como ela é, o retrato de um momento. E a vida não é um retrato, a vida é um filme. Então, se você acreditar na pesquisa, elas têm um efeito cada vez menos, mas tem um efeito psicológico, ela anima muito o militante simpatizante de quem está na frente e abate muito o ânimo de quem está mais atrás. Mas aí é o seguinte, eu sou treinado, sou do ramo e tal, e eu tenho segurança de que eu vou crescer. Acho mesmo, né, porque o povo brasileiro, posso falar, Lupe? O povo brasileiro, nas mesmas pesquisas que fala fulano, beltrano, cicrano, eles pesquisam também o nível de conhecimento, o nível de rejeição. Então eu, por mais que seja estranho, eu sou o menos conhecido e o menos rejeitado dos candidatos todos. E os atributos que a população está procurando? Experiência, projeto, ficha limpa. Então, você está se procurando um cara que seja experiente, tenha vida limpa, vida pública, enfim, pregressa, capaz de comparar o que é que ele fala e o que é que ele andou fazendo. Aí, na minha mente, com todo respeito, eu sei que tem uma longa estrada, eu estou me lembrando de um verso do rei, Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Olha, medicina, esse é um problema grave. O Brasil tem que ampliar a matrícula pública, porque esse é um curso muito caro e não é razoável que a gente faça o estipêndio de arapucas, salvo as boas que há, com dinheiro público. Não é razoável. Fazer renúncia fiscal, ou seja, eles não pagam os impostos e eu transformo os impostos que eles não pagam em ProUni. Tudo bem, numa transição, tal, ok. Mas expandir curso de medicina privado, enquanto o país tem um problema gramático de formação de médicos para a família, para a atenção básica, a ponto do vexame de trazer médico do estrangeiro, isso tem que ser uma tarefa pública. Boa noite. Eu estou fazendo a pergunta em nome do internacionalista Bruno Ramos, que há muito tempo gostaria de ter esse momento com o senhor, mas está estudando fora. E ele me passou 2 perguntas para fazer. Uma pergunta econômica, que o senhor falou aqui, sobre a valorização do câmbio. Valorização? Valorização do câmbio. Quando na sua famosa frase que o senhor colocou aqui, o brasileiro come pão, pão é trigo e trigo é dólar. Já os tais 4 complexos industriais dependem para diminuir nossa dependência de importações. No entanto, Grécia Pereira, que é muito próximo ao senhor, defende que para a industrialização é preciso adotar uma política cambial que dê competitividade à nossa indústria. Leia-se desvalorização cambial. Como conciliar a necessidade de manter a inflação controlada com a promoção da industrialização? Via competitividade cambial, devemos favorecer um câmbio mais valorizado, menos inflação, ou mais desvalorizado, mais indústria?
E a outra pergunta... Deixa eu responder a primeira, eu respondo a segunda em seguida. Vocês estão com pressa, turma aí? Vocês podem ir andando se quiser, porque agora eu vou responder um bocado de pergunta aqui. Ó, posso? Então repare bem, hoje a taxa de câmbio está em 3,30. Todos os especialistas, como é? Todos os especialistas dizem... Não, deixa com ela o microfone. Deixa o microfone com ela. Ela ainda tem uma segunda pergunta. E deixa que agora eu estou no comando aqui do debate. Pronto. Então repare, o Brasil precisa desvalorizar o câmbio até uma etapa que não é muito grave. Porque o que é grave é você sair de 1 para 4. Ou de 1,75 para 4. Mas você sair de 3,30 para 3,80, dá para você administrar isso transitoriamente se você afirmar para que o investimento confie que isso vai acontecer e você afirmar o outro preço central da economia, que é a taxa de juros, que nós vamos agora produzir. O Brasil tem um compromisso com quem produz e com quem trabalha. A política de valorização do salário mínimo voltará. Evidentemente, obrigaremos a desindexar o salário mínimo de qualquer multiplicador dele, que tem impedido o salário mínimo de crescer, e o investimento público vai se associar ao investimento privado, especialmente no primeiro momento, porque 14 milhões de desempregados não conseguem ter paciência, e é justo que não consiga. Então a gente tem que entrar ali, nos 6 primeiros meses do governo, serão os meses da reforma. Haverá um grande debate, legislação internacional comparada, sindicatos, empresários, tudo está sob debate em 6 meses. Acabou os 6 meses, vamos votar. Se persistir o impasse, eu vou convocar a sociedade brasileira para votar diretamente por plebiscitos e referendos, para não ter que vender a alma no Congresso Nacional. Então, esta equação precisa ser mitigada com um grande emprego que o Brasil pode fazer imediatamente, construção civil. Por quê? Porque os insumos são todos nacionais, não importa nada, porque o investimento é modular e porque não exige um nível sofisticado de tecnologia e capacitação de mão de obra. Então, começa com a grande jornada de urbanização de favela, moradia popular, canal de irrigação, que é uma coisa que eu sei fazer bem, né? Que você modula. E aí é o seguinte, cada bilhão que eu conseguir cortar dos privilégios de propaganda, não sei o que e tal, vai para a construção civil, para a gente empregar aí uns 10 milhões de brasileiros o quanto antes. Entre empreendedores e trabalhadores. Depois das experiências de Getúlio Vargas e da chapa Lula, trabalhador, Alencar, empreendedor, quais as chances disso dar certo agora? Depois de vermos que no ano passado, que na hora do aperto, os empresários não estão nem aí para o Brasil. Com quem do empresariado nós podemos manter diálogo? Se são os empresários que estão por trás da reforma trabalhista, da terceirização e da reforma da Previdência. Há um tipo... Calma. Veja bem, a vida é um pouco mais complexa do que esse olhar razoável. Você tem um olhar razoável, mas a aliança do Lula com o Zé de Alencar foi a aliança de 2 grandes homens, não foi ao redor de um projeto. Não foi ao redor de um projeto. Por exemplo, o Zé Alencar tem a Coteminas, que é uma indústria que simplesmente parou de se expandir no Brasil e está expandindo no estrangeiro. Por quê? Porque as condições de empreender no Brasil, e o Zé Alencar passou 8 juro e não sei o que e tal, e por mais prestígio e carinho que o Lula tivesse por ele, eu sou testemunha, não mudamos. Por quê? Porque nós aceitamos, pode ter sido sábio da parte do Lula, isso é uma coisa que a história vai registrar, nós aceitamos a TREMP, câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação, que é a base da taxa de juro alta, mistificação, que foi o que Fernando Henrique impôs como consequência da tragédia da desvalorização do real, quando ele conseguiu enganar o povo e se reelegeu. Então, o que falta ao Brasil para coesionar não é ingênuo, é interesses que eu falo. O que guia a política é interesse. Lamentavelmente, você tem muita gente idealista, mas o que guia as forças reais do entrechoque da vida pública são interesses. Então, repare, o que acontece na cabeça do empresariado brasileiro? É um processo meio esquizofrênico. Ele, quando está na roça, na produção, no comércio, na indústria, ele sente que tem uma coisa profundamente errada. E ele reclama que está errado. Mas quando ele apropria na pessoa física
rendimentos da empresa, bota no juro alto, ele fica criptoconservador, porque ele perde na empresa e ganha na pessoa física. Então, o que é que ele tende a pedir do mundo político? É que conserve essa sacanagem, que é a central, e estresse os outros custos da competitividade sistêmica, a saber, o custo tributário, que paga a saúde do povo, a educação, o custo do trabalho, que definitivamente não é o problema brasileiro. Evidentemente que a gente tem que ter sensibilidade, sintonia fina, porque alguns setores pode ser que a gente esteja fora do padrão de salários, porque nós estamos rivalizando com Vietnã, com indústria têxtil, por exemplo. Talvez os salários estejam acima do normal no Brasil. Mas a pretexto de que a indústria têxtil está, e você tem outras formas de mitigar, por exemplo, um reintrego das contribuições previdenciárias para essas empresas, tem 1000 fórmulas em que você protege o trabalhador. A questão básica é a seguinte: a que senhor você quer servir? E aí como é que você consegue? Simplesmente você tem que punir o interesse rentista. Como? Traz a taxa de juros para um patamar não superior à rentabilidade média dos negócios. E administra as tensões eventualmente surgidas de hiato de produto, aqui e ali, quando o consumo começar, com outras fórmulas que não seja paralisar o conjunto da produção, como quem, querendo tratar o carrapato de uma vaca, dá um tiro na testa da vaca, para resolver o problema dos carrapatos. Mais ou menos nós estamos fazendo isso, mas tudo é mentira. Nós montamos mesmo, foi o paraíso do rentismo no Brasil. E veja bem, nós estamos falando da taxa de juro real, não a taxa de juro do governo. A taxa de juro real no Brasil é 52%, para o empresariado de primeira linha. Qual é o negócio que tem lucro de 52%? Nenhum. Então, nós estamos nos desindustrializando por isso, principalmente pelo custo do capital. E são as multinacionais que estão indo embora. Só para você ver. Então, não há prosperidade se a gente não envolver o mundo produtivo. Mas o mundo produtivo não vem se não for punido o interesse onde ele está hospedado de uma forma cômoda. A gente ensina ao empresariado que capitalismo moderno se afirma no consumo de massas. E o consumo de massas, que não é feijão, que não é macarrão, nem pizza nesse caso, consumo de multidões. E o consumo de multidões se afirma na renda. Até 5, 7 anos atrás, o Brasil perdia para a China em matéria de decisão de investimento quando perguntava salário. A China passou o Brasil com custo de salário hora. Estou indo lá na China estudar isso e tal. Então, e a China é o maior destino mundial de investimento direto estrangeiro. O problema do Brasil é juro. Juro, juro, juro. Ciro, tem uma pergunta aqui à direita. Aqui? Boa noite. Como é? Boa noite. Posso fazer? Você é preguiçoso, macho. Essa pessoa todinha está aqui em pé. Ou então grita daí que eu ouço, mas deixa eu ver aqui. Como é? Já vai. Vai lá, meu companheiro. Bora, senão a negada não deixa tu falar. Senhor Ciro Gomes. Sou eu aqui, presidente. Professor, gostei, porque falas tu de todos os problemas econômicos desse país. Eu cobro a ti duas coisas. Primeiro, como resolvê-las com a sociedade civil organizada, claro. Segundo, dando a ti, também que sabes, uma pergunta e resposta, que é essa república escrota, mentirosa, que foi montada em 1889 e que eles conseguiram colocá-la em prática em 1989, com toda aquela gente. Em vez de fazer uma Constituição, fizeram uma Bíblia para os interesses das oligarquias. A pergunta é a seguinte: se você vier a ser presidente, você chamaria quais as forças para resolver essa pouca vergonha? Mas eu acho que para formar soluções mais pobres é preciso envolver o empreendedor. Mas eu estou muito interessado em criar um novo empreendedor no Brasil, os jovens da universidade, que eu estou circulando no meio universitário, e a gente fazer incubadora de empresa, compras governamentais, uma série de coisas que eu já sei fazer, já fiz, já deu certo. E eu preciso fazer no Brasil tendo ferramenta desse
é uma pergunta que está na cabeça de muitos, eu já vou adiantando, é como é que se faz isso com um Congresso que, por regra, é reativo ao acontecimento. Primeiro, vamos entender uma coisa, até porque o presidencialismo brasileiro é uma cópia do presidencialismo americano. E o presidencialismo americano tem várias atenuantes para a lógica de impasse do presidencialismo brasileiro. Qual sejam? Na América do Norte, a vida é nos estados. O alto piso de salário, indexadores, o diabo está como na nossa Constituição, porque a gente sempre oscila do autoritarismo. Como é que atenua a lógica? Não tem nada, meu irmão. Agradeço muito as perguntas inteligentes. Então, vamos lá. Segundo atenuante, propor nos 6 primeiros meses. Primeiro atenuante, propor antes. Para o povo votar menos no caudilho, no deixa que eu chuto, no valetão, que vai botar as coisas em ordem, instalar o chicote e resolver as coisas por nós. Isto é mentira. Às vezes é uma mentira lúcida, deliberada, e às vezes é mentira por puro despreparo mesmo, como infelizmente está acontecendo no Brasil. Terceiro, negociar. E aí eu tenho um espírito avesso ao impasse. E eu vejo um lado extraordinariamente positivo nessa extensa crise, que tem um ângulo gravíssimo, que é o Pacto Federativo dilacerado. Hoje, 21 dos 27 estados brasileiros estão com a receita corrente líquida abaixo da despesa corrente líquida, ou seja, quebrados. Em 2019 estarão 23 dos 27. E aí você tem uma fresta, que é redesenhar o pacto de governadores. Os estados que fizeram TV de casa foram prejudicados com a... como o Ceará, Paraíba e tal. Mas assim você tem como resolver isso. Acredito que eu cresci... Não, isso é a fórmula de negociar no atacado e não cair nesse varejo fisiológico, clientelista e corrupto que derrubou o modelo Fernando Henrique e derrubou o modelo PT de governar, que é o mesmo modelo. Então é preciso experimentar outro modelo que funcione ou se prove que não funciona. Na história brasileira foi o que funcionou. Porém, se tudo isso aqui não superar a lógica de impasse, fusível, convoca o povo para decidir através de plebiscitos e referendos. Pronto, aqui. Boa noite. Ciro, é uma pergunta aqui, Ciro. Quem está falando? Aqui eu, Dandara. Eu quero saber qual seria a primeira medida do seu governo e se a gente pode esperar uma reforma tributária, a exemplo de taxar as grandes fortunas, enfim. E como é que aprovaria isso com esse Congresso? Né? Você acabou de não ouvir a minha resposta. Ou quer que eu repita? Não, mas... Então, primeiro, corrigir conceitualmente um equívoco que foi introduzido no debate da esquerda brasileira. Modernamente, não existe mais grandes fortunas. Porque, modernamente, até forjaram um substantivo. Há um fenômeno de pejotização.
Então, assim chamada Globo, os filhos do Roberto Marinho e tal, eles ganham da Globo um prolabore. E o resto tudo é da holding, que não paga. Então, a tributação sobre lucros e dividendos é que é uma tributação incidente. E a tributação sobre heranças, porque quando eles morrerem, eles vão passar as cotas na holding para os filhos. Aí é a hora de você cobrar. A minha ideia é propor nos 6 primeiros meses, propor na campanha, como já fiz hoje aqui, tecnicamente. Amanhã eu tenho que discutir com meus aliados da política se eles aguentam as minhas ideias. Se aguentarem, vira proposta. Se virar proposta, eu vou falar publicamente. E aí vou ser atacado, porque é muito melhor dizer assim, porra, já tem imposto demais, quer mais imposto para negada roubar. E a tendência é eu perder o debate. Mas eu vou para cima. Papo furado, macho. Deixa de onda, porque na República Bolivariana do Donald Trump cobra 45% e o Brasil cobra 4%. Quem que está certo, eles ou nós? A Europa cobra 40%. Por que eles estão certos e nós estamos errados? Nós estamos certos e eles errados. Se eu escapar, elejo com a ideia. Propõe nos 6 primeiros meses, negocia um pacto de governadores que basicamente vai pelo caminho de um swap para as dívidas dos estados, mediante uma proporção desses estados ao apoio da reforma fiscal. Tributação sobre heranças e doações, tributação sobre lucros e dividendos e uma CPMF de 0,38 partilhada com estados e municípios. Isso vira o déficit primário. Oi. Ciro, aqui, boa noite. Boa noite. Saúde a todos. Eu gostaria de lhe perguntar, senhor presidenciável, no âmbito religioso, né, qual o seu projeto com relação a essa intolerância, a essa perseguição, a essa destruição de templos, com questões religiosas, principalmente ligadas às religiões de matriz africana, e também com a questão do meio ambiente, porque nós que somos religiosos de matriz africana, nós somos ligados às energias da natureza, e nós estamos vendo aí o desmatamento, né, sendo destruído. O Brasil está sendo destruído, a nossa Amazonas está sendo destruída. Nós temos um companheiro aqui indígena, né, que na realidade, o que eu queria saber, qual o seu projeto nesse sentido, para que se coibisse, que se combatesse essa questão da destruição da natureza, porque se isso não for combatido agora, daqui a mais 100 anos, talvez nós não existíssemos, não vamos existir mais aqui nesse planeta, né? Para aí está o aquecimento global, né? E com a questão da discriminação religiosa, porque existe na Constituição brasileira os nossos direitos, mas infelizmente não são cumpridos, porque se a gente chega numa delegacia, só para concluir, se a gente chega numa delegacia para fazer uma denúncia a respeito de uma intolerância religiosa, infelizmente as pessoas que estão lá, numa delegacia, no hospital, seja numa escola, não estão preparados para isso, para nos receber, para nos acolher. A primeira coisa que diz, estão amarrados, é macumbeiro, é do santo, está com a guia, se senta aí, passe 2 horas esperando. Se você tiver com a pressão alta, você morre ali sentado, porque é macumbeiro e é do santo. Eu acho que todos nós somos seres humanos e devemos cuidar do planeta nesse sentido, porque está aí o fim do planeta chegando, batendo nas nossas portas, e eu queria saber do senhor o projeto com relação a isso. Sou Dona Jaqueline, da cidade de Santa Rita, da cidade das águas, né? Que a gente sabe aqui na Paraíba. E luto muito por isso, que as águas continuem fluindo lá naquela cidade e em todo o Brasil. E que Oxum lhe abençoe nessa sua campanha, viu? Axé para todos. Veja, toda pergunta inteligente, eu quero lhe agradecer, muito sensibilizado à sua presença e à sua participação, mas como velho professor, a gente aprende a admirar o aluno que sabe perguntar. Porque toda pergunta inteligente, ela meio que já traz a semente da resposta. Então, repare, o Brasil não precisa inovar nenhuma lei, eu não preciso ter nenhum projeto
para a questão de criminalizar a intolerância religiosa. Especialmente a intolerância religiosa que extrapola o preconceito, vamos dizer, adjetivo, verbal, que já é muito mal, e avança para destruir templos, agredir pessoas, etc, etc. Isso, pura e simplesmente, eu tenho usado uma palavra em inglês, porque nós não temos em português a palavra que essas contradições existem por aí afora. Então, você tem a lei normalmente é feita por pessoas sensíveis, inteligentes, que estão em linha com o debate mundial, que estão assessorados por gente muito boa, especialmente no Brasil, mas não consulta a realidade cá embaixo. Então, você faz leis maravilhosas e tem uma história no Brasil da lei que pega e da lei que não pega. Então, essa é uma lei que não pegou. Mas o que os americanos fazem, eles, por exemplo, já aboliram a discriminação, e é um país extremamente preconceituoso, gravemente preconceituoso. 70% da população carcerária americana são negros. Só para dizer, porque aí os intelectuais estão falando na palavra enforcement, que em tradução do português assim, literal, seria reforçamento. Ou seja, não precisa mexer na lei, é preciso torná-la praticada. E isso se faz com exemplos. Eu, por exemplo, presidente da República, ouvindo falar, como eu ouvi falar, por isso que eu lhe perguntei assim que eu cheguei, do que aconteceu no Rio de Janeiro, eu mando a Polícia Federal catar o cara para vir se explicar na Polícia Federal. Porque nós precisamos produzir exemplaridades. Exemplaridades. Natureza, meio ambiente. É outro problema. Como o Brasil não tem projeto, nós estamos tangidos dos anos 80 para cá. Isso é um fenômeno mundial. A humanidade começou a desenvolver grupos identitários que descomprometem-se com o conjunto da questão e afirmam a defesa de valores corretos, porém fragmentários, identitários, que não se comunicam com a contradição da vida, que acontece no território. E na questão do meio ambiente é claramente uma disputa entre emprego e riqueza e conservação da natureza. Como é que o mundo pode resolver? É muito difícil para o mundo, mas o Brasil tem margem para dar um exemplo para o planeta. Por quê? Porque nós temos o maior estoque de terras férteis, agricultáveis, ociosos do planeta Terra, hoje ainda. Parte disso estocado como reserva de valor, porque a terra no Brasil ainda não é um fator de produção, e sim um símbolo de status, para o baronato que vem das capitanias hereditárias e tem essa coisa na cabeça. E você tem alguma ferramentaria moderna que é o zoneamento econômico ecológico, em que você pode perfeitamente chegar no Pará, que é uma área que praticamente a floresta amazônica tombou, e que, ao invés de você começar a conter o estresse, esse estresse está indo para frente, porque o que sobra para o nosso povo ali, inclusive financiado nos anos 70 pelo governo, o critério de titulação de terra no Brasil nos anos 70 era fazer propaganda aqui em João Pessoa, vá para a Amazônia, integrar para não entregar. Os mais antigos lembram desse negócio, o Médici, Transamazônica, que começa aqui, né? Começa aqui. Vá para a Amazônia. Aí você ia, e o critério para a titulação da terra era você desmatar. Desmatou, está aqui o título do INCRA. E, de repente, o camarada nordestino, gaúcho, que foi para lá e tinha por premissa da titulação da terra dele desmatar, foi criminalizado sem darem a ele alternativa de produção. E aí você tem que introduzir isso para que você distensione o estresse sobre a floresta, falando de floresta. Mas é a mesma coisa em matéria de recursos hídricos, a mesma matéria em matéria de geração de energia. E a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio, porque é muito fácil eu defender em tese a natureza, né, e não me preocupar como é que o povo vai receber energia módica e barata. Então nós temos que achar esse caminho e apostar na inteligência do povo. Esse, na prática, o que se chama desenvolvimento sustentável, que é uma expressão que nunca virou prática concreta em lugar nenhum do mundo. Mas tem um país que pode dar exemplo para o mundo, somos nós brasileiros. Primeiro que tudo, eu queria pedir boa noite a todos, pedir o nosso Deus Tupã, nosso encantado, nosso pajé, e dar boa noite a todos e a todas. E fazer umas perguntas aqui ao nosso futuro presidente. E queria só dizer, não pode se falar desse país sem se falar na população indígena. E que quando
quando o senhor chegar lá, qual é o que tem de projeto para a população indígena de todo o Brasil? Assim, garantir os nossos direitos, que já está lá na Constituição, e muitas das vezes é rasgado. A questão da demarcação das nossas terras. Outra coisa que quando o senhor chegar lá, não fechar as portas, botar os policiais para bater nos indígenas e nos movimentos sociais. Porque se diz que é a casa do povo, mas lá em Brasília não é a casa do povo. Porque a gente vai para Brasília, a gente é recebido a bala, spray de pimenta, leva a porta na cara, e eu acho que se a casa é do povo, tem que receber o povo. Eu gostaria o que é que você vai fazer para evitar desse tipo de agressão, só com os mais carentes. Porque tem um combinado também que a bancada ruralista, junto com os evangélicos, com esses governos que têm passado, tem um apoio, um vota um projeto e o outro apoia. É combinado com o presidente. Se o presidente aceitar aquele pacote, ele vota a favor. Ele dá a sua regalia. Se vai ficar do mesmo jeito que os outros presidentes fariam. Eu acredito, gostaria de escutar da sua boca. Porque a gente já está cansado de tanta mentira que a gente vê nesse país. Muito obrigado. Sobre repressão, eu já governei o Ceará, aqui vizinho. E eu tenho muito orgulho de dizer que nos meus 4 anos de governador, a polícia não saiu para tocar num movimento social sequer, nenhuma vez. E isso ou é verdade ou é mentira. Isso ou é verdade ou é mentira. E eu sustento, pode mandar examinar. Nunca a polícia do Ceará saiu sob meu comando para reprimir nem sem terra, nem quilombola, nem populações tradicionais indígenas, nem movimentos corporativos de professor. O que é que eu tinha? E pretendo ter muito pesadamente, se eu for presidente do Brasil algum dia, um excelente sistema de inteligência e contra-inteligência. Então eu sabia antes o que é que estava se organizando para fazer, e eu me antecipava com, às vezes, dependendo do nível de complexidade, era eu mesmo que ia, eu tenho essa mania de eu próprio entrar nas paradas quando eu acho que é essencial, e conseguir, portanto, mais entendimento e negociação, porque você tem na questão indígena do Brasil uma complexidade aí. Primeira complexidade, é fato que no Brasil, menos um pouco do que na América Espanhola, houve um genocídio das populações tradicionais indígenas. Os espanhóis tinham deliberação disso, os portugueses não tinham. Mas basta a contaminação pelo sistema imunológico, chega a malária, chega o sarampo, chega a coqueluche, chega a difteria, chega o tétano, morreram milhares de indígenas que não tinham sistema imunológico adaptado às doenças ocidentais. E aí você teve um processo de ocidentalização de várias comunidades tradicionais. Muitas se miscigenaram com os portugueses, viraram mestiços, perderam a sua identidade. E depois que o Brasil saiu da ditadura, alguns grupos começaram a recuperar a ideia identitária da comunidade tradicional e tal, mas parte disso, basicamente, está procurando um atalho, um caminho mais veloz para resolver o problema da terra. Este é um tipo de assunto, é um tipo de olhar, é um tipo de providência que tem que se tomar, porque o Brasil não pode mais adiar a questão do acesso à terra para quem nela quer trabalhar. Isto é uma agenda do século XIX, que nós, para fazer aço, siderurgia, trem, etc., não fizemos, como eu falei aqui. Deixa que eu seja sincero, porque eu penso isso. Por exemplo, no Nordeste aqui, nas capitais ao redor aqui, é muito raro a comunidade tradicional de raiz. Que você, vamos lá, 20 anos atrás não tinha identidade e, de repente, passou a ter uma identidade correta, não tem, porque tem antropólogos, tem pesquisa, tem uma série de coisas, mas a grande questão aí está demarcação de terra, que foi apropriada por pessoas privadas que têm certidão vintenária, que tem uma coisa e gera antagonismos que a gente tem que desarmar essa bomba. Outra coisa são comunidades tradicionais ainda em estado absolutamente não ocidentalizado, onde a gente tem que chegar realmente com proteção absoluta.
proteção absoluta, quer dizer, demarcar a terra, mas encostar com saúde, com educação, com acesso ao mercado, com uma série de coisas, inclusive discutir com a comunidade tradicional, de alguns leitores, a Amapá é um caso grave, que há determinadas províncias minerais riquíssimas que poderiam ser exploradas por uma estatal brasileira, nova, que se criasse, e que pagasse royalties às comunidades tradicionais, como acontece por aí afora, permitindo que eles tivessem riqueza, né, para sustentar o seu modo e a sua cultura e a sua identidade, vamos dizer, antropológica. Eu queria só falar aos presidentes. Reforma agrária é o seguinte, na minha cabeça eu faria com o Brasil, que é mais fácil, o que eu fiz no Ceará. Não tem negócio de invasão de terra. Quem tiver força para se organizar, venha para cá, me traga a lista da sua família e eu dou terra. Eu queria só para finalizar, presidente. A gente o Potiguara da Paraíba é o único povo que nunca arredou o pé do seu território. A gente tem 517 anos de luta, de sofrimento, de massacre, mas nós somos de origem, não somos índio apareceu agora. Sim, a gente tem 517 anos de massacre e mesmo assim permanecendo no nosso território. Sei disso, eu vou identificar cada um. E vocês têm problema de demarcação ainda hoje? Já pode ser aqui? Boa noite, né, Cirão? Meu nome é André, estou presidente da Associação dos Estudantes Secundaristas da Paraíba, AESP, e também sou militante da União da Juventude Socialista. E minhas perguntas são mais sobre o âmbito da educação. A primeira, só são duas. A primeira é o que você acha sobre a federalização do ensino médio. E a segunda, Ciro, a gente sabe que o Brasil tem uma dívida histórica com a educação, né? E que agora, com esse governo golpista, isso vem aprofundando ainda mais com a questão também da deforma do ensino médio, que está sendo colocada goela abaixo no Brasil inteiro. E eu queria saber o que é que você acha sobre essas duas coisas. Eu acho que esse governo não tem legitimidade para propor nada estrutural, estratégico, especialmente na área de paradigma pedagógico, de conteúdos. Não tem nenhuma estratégia, porque é um governo corrupto, entreguista e viciado de origem pela ilegitimidade. Isto dito, minha pergunta é um feedback importante para a campanha, tá bom? Então, isto dito, o que é que nós precisamos fazer no Brasil? São duas tarefas. A primeira que eu vou anunciar é a mais complexa e mais difícil, e a segunda é a mais simples de ser entendida, mas precisa mudar o padrão fiscal do Brasil. Então, a primeira, o Brasil precisa pôr em discussão uma mudança profunda no seu padrão pedagógico. Porque nós ainda estamos na escola tradicional brasileira impondo à estudantada um ensino enciclopédico raso, em que nós obrigamos o aluno a ser superficial num monte de assunto e não ganha profundidade em nada. E é o paradigma que preparava o profissional fordista, que é aquele camarada que é treinado para o trabalho isolado, individual e repetido na indústria fordista. Ora, de um tempo para cá, todo o trabalho repetido, foi substituído por mecatrônica, por robótica. Todo o trabalho. E isso está dramático no mundo. Então, nós precisamos preparar o jovem brasileiro para um outro tipo de pedagogia, em que, basicamente, ao invés de saber responder sob estresse isolado, uma pergunta que obriga ele a repetir uma informação conhecida, o que ele precisa aprender é a associar duas informações que existem e, ao associá-las, inovar, criar uma informação nova. Isso é uma radical mudança no paradigma que passa por um retreinamento profundo, né, do professorado, que tem que ser estimulado para isso, não vai acontecer do dia para a noite, mas é um experimento recente da Coreia do Sul que teve muito êxito. Na China não tem esse problema, porque eles sempre prepararam os alunos para essa compreensão holística da vida. Eles nunca caíram nessa ideia fordista. A outra tarefa é incrementar o gasto por aluno ano no Brasil, público. Porque o que é que aconteceu? Mesmo com chanceler da esquerda, eu mesmo compreendi e tal, mas assim, é profundamente perverso você não investir na universidade pública, no ensino médio público, para você fazer, via renúncia fiscal de empresas que sonegam, a troca por matrícula. E mais grave ainda é você subsidiar, sem qualquer condicionamento, universidades privadas com fiéis, subsidiada a bilhões de reais do dinheiro público. Portanto, é preciso colocar em debate, né,
o incremento de gasto por aluno ano, e a ideia do ensino médio hoje é a grande tarefa do Brasil. Porque nós, do Fernando Henrique para cá, universalizamos o ensino básico, tem matrícula para todo mundo, e estamos chegando a essa população toda no ensino médio e está absolutamente estrangulado. Não sei se nós deveríamos federalizar o sistema como um todo, mas entrar concorrencialmente para criar elementos, vamos dizer, modelares para isso, é o que nós estamos fazendo no Ceará. O Ceará hoje tem já 188 escolas de nível médio, tempo integral, profissionalizantes, todas, e isso já representa 1 em cada 4 matrículas no Ceará. Já se formou lá em um ano. E é uma coisa, é um sonho isso lá, e eu tenho muita vontade de espalhar isso pelo Brasil afora. Ciro. Só um minutinho que ele está ali. Bora lá. Não é verdade que a União Federal tenha tirado 1 centavo sequer dos estados e municípios. O que é verdade é que a Constituição de 88 foi completamente fraudada no governo Fernando Henrique. Por quê? Porque a carga tributária era 27% do PIB e dividido com um pacto muito estimulante. Eu fui prefeito em 88 de Fortaleza e tal. O que aconteceu? Por essa política imbecil de juro alto, de estimulação de consumo, etc., etc., o Fernando Henrique aloprou a dívida brasileira. Ele recebeu a dívida com 38% do PIB, de Pedro Álvares Cabral e Itamar Franco, dívida com correspondência no Brasil Brás, Petróleo Brás, Telefone Brás, Estrada Brás, e só por essa aloprada política de juros, ele estourou a dívida em 8 anos para 78% do PIB. Como a dívida estourou, ele subiu a carga tributária de 27% para 36,5% do PIB. E o fez de maneira a não partilhar com estados e municípios, fraudando a Constituinte. Mas ele não tirou dinheiro dos estados e municípios. Ele fez crescer a carga tributária através de contribuições que não são partilhadas. Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, CPMF, para dar exemplo, e a CID nos combustíveis. O quê? Só um minuto. Pois não. Hoje, o que o Brasil precisa redesenhar é porque a receita pública está despencando por uma política estúpida do governo federal. Então, os estados e municípios estão perdendo receita, e a União também, numa proporção de quase 1/3 das receitas. É a maior crise fiscal da história do Brasil, porque se o país não cresce, não produz, não exporta, não vende, não tem comércio, o efeito instantâneo é a redução da receita. E caiu quase 1/3 da receita. O FPM caiu, o FPE caiu, a cota parte do ICMS dos estados para o município caiu, e Brasília manda novos encargos para os estados e municípios permanentemente. Por exemplo, justo que seja, mas não existe almoço gratuito, a União Federal votou um piso nacional de salário para os professores. De maneira que o município de Campinas, em São Paulo, está obrigado a pagar um piso que o município de Bahia, aqui vizinho, tem que pagar. E não consultou, é tua terra, né? Não consultou. O SUS também sobrecarregou os estados e municípios, porque o preço dos remédios não é vinculado a reajuste nominal por inflação, é câmbio. O equipamento hospitalar, tudo é câmbio. Quando você alopra o câmbio, fica tudo mais caro e o governo só reajusta nominalmente, e os conveniados estão desde 2003 sem reajuste. Então, isso tem que ser redesenhado no Pacto Federativo, porém, o Pacto Federativo tem que dar à União o tributo sobre heranças e o tributo sobre lucro. A União não, tem que dar ao Brasil partilhado e a CPMF partilhada também, para que a gente redesenhe. E o swap das dívidas. Isso permite ao país devolver aos estados e municípios alguma capacidade de investimento para que a gente possa dizer de onde vem o dinheiro para a retomada do crescimento do país. Ciro. Só um minuto. A segunda pergunta. O Brasil, nesses últimos 20 anos, cometeu a estúpida imprudência
de concentrar o seu sistema financeiro, de maneira que hoje 90% das operações financeiras brasileiras são processadas por 5 bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. 90%. Isso foi um crime que nós fizemos e nós não podemos permitir que isso se consume privatizando o Banco do Brasil e a Caixa, porque eles se transformaram num oligopólio, dos quais o Banco do Brasil e a Caixa hoje participam. Hoje o Banco do Brasil e a Caixa fazem um jogo da Febraban e não estão cobrando juro, custo de captação, custos operacionais, mais um lucro razoável. Estão cobrando juro que o oligopólio cartelizado manda que cobre. Ciro, eu represento o segmento da agricultura familiar, sou diretor de uma cooperativa aqui no estado da Paraíba e, como você é um estudioso, né, das causas que vêm afligindo o Brasil, você viu que uma das primeiras desmontes das políticas públicas foi para a agricultura familiar. Acabou o MDA, vem acabando paulatinamente o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Então, para ser mais bem claro, né, bem direto, qual vai ser a sua política quando o senhor assumir a presidência da República para a agricultura familiar nesse país? Nós no Ceará criamos o Seguro Safra antes do Brasil. Nós no Ceará criamos um programa de assistência técnica absolutamente público e gratuito para a agricultura familiar. Nós, em Sobral, na nossa cidade, demos 100% de autonomia às escolas para comprar localmente da agricultura familiar. E é com esse conjunto de experiências extraordinariamente exitosas que eu, se um dia puder, vou servir o Brasil. Por quê? Porque só a agricultura familiar vai responder à pergunta do consumidor do futuro. O consumidor do presente faz uma pergunta constrangido pelo mito neoliberal: quanto custa? E a agricultura familiar tem problemas de financiamento, de adensamento tecnológico, de acesso a mercado e de escala. Então vocês, por regra, meio que perdem a competição por conta disso. Porém, o consumidor do futuro, que já está na pré-escola hoje, vai fazer 3 perguntas. Primeira, quanto custa? Portanto, a eficiência sempre será necessária. Segunda, a quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo? E aí a pessoa vai tomar a decisão de comprar um pouco mais caro para gerar renda para o seu comunitário, para o seu irmão, para o seu contemporâneo, para o seu comunitário. E terceiro, o meu ato de consumo é amistoso à natureza, na origem, no rejeito, e de novo vocês ganham a parada. Então é tricurdente e já já vocês vão vencer essa guerra. Negado, é o seguinte, a minha garganta ferrou. Mas e a garganta, eu faço o quê? Você pode fazer uma pergunta? Uma só mais. Tá bom, Uma só. Ciro, boa noite. Duas só. Boa noite, parabéns pela sua palestra e explanação. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou do DCE da UEPB. Está ardendo, doendo. E eu gostaria de te perguntar o seguinte: desde a redemocratização do país, que existe a presença do PMDB, que não sei, que já dá até para cair como uma formação de quadrilha praticamente esse partido. E como ter governabilidade sem a presença do PMDB e ter governabilidade sem ser derrubado por ele? E a outra pergunta que eu queria te fazer é o cronograma. Qual o cronograma de prioridade? Ciro, boa noite, meu grande. É uma coisa bem simples, por sinal. Não, meu irmão, peraí, deixa eu responder a ele aqui. Veja, o meu governo, o PMDB, fará oposição. E não fará oposição desse tamanho, porque eu vou partir com a ferramentaria que a democracia me der para destruir essa quadrilha. Como já o fizemos. Como já o fizemos no Ceará. Cadê, meu irmão? Diga você. É a última. Boa noite, Ciro. Eu disse que minha pergunta é um feedback, porque eu sou professor da rede municipal e estadual, pública, aqui da Paraíba, e há um assunto que interessa que aos professores, quando a gente fala sobre Ciro Gomes. Eu sou uma pessoa que lhe escuto bastante, já vi bastante das suas palestras, do conteúdo todo que você fala, eu já acompanhei bastante. E quando a gente apresenta para os nossos colegas a questão da meritocracia. Por quê? Porque a experiência de meritocracia que a gente, como professor, tem aqui é uma meritocracia que é às avessas. Não é verdade. Às vezes a bonificação não tem para todo mundo, então sai fazendo um rateio para dizer que está dando, e às vezes o que cobra não é realmente o que dá dano efetivo de qualidade da educação. Né? Então, quando fala-se de meritocracia, isso assusta aos professores. O que eu queria é que o senhor falasse, uma fala aqui para os professores, dizendo qual é o papel que eles vão ter no seu governo, e em relação também à autoridade.
A autoridade que o professor se sente que perdeu. Basicamente é assim, né? Se o aluno xinga a mãe do colega, se a aluna não faz o trabalho, se o garoto odeia matemática, se a menina se maquia na hora da aula, se o IDEB cai abaixo da meta, o grito é um só: crucifixe os professores. Então é esse o sentimento que os professores têm. Veja bem, nenhuma sociedade próspera do planeta deixa de dar ao professor o lugar de centralidade. Só para você dar um exemplo que é extraordinariamente belo, no Japão o cumprimento é uma mesura. Então, a gentileza eu baixo a cabeça e ele, para ser mais gentil, baixa a cabeça mais baixo do que a minha, aí fica aquela coisa e tal. O imperador, como representa Deus na terra, não baixa a cabeça nem para responder à mesura, a não ser para professores. E isso tem que se traduzir no concreto. Agora, veja bem, meritocracia não deve ser uma coisa que nos assuste entre os educadores. O que é que nós temos que garantir? É uma meritocracia não individualizada no professor, mas apurada pelo conjunto de resultados que a comunidade escolar, servidores, professores, diretores, família dos alunos, consegue produzir. Hoje, o Ceará tem 77 das 100 melhores escolas do ensino básico no Brasil. 77 das 100 melhores escolas é um estado muito pobre. Por quê? Porque nós descobrimos a agenda tradicional, prédio bonito, salário decente, capacitação, treinamento, nós fizemos toda e o efeito foi pequeno. E aí começamos a fazer uma avaliação da escola individualmente, aluno por aluno. E começamos a premiar o conjunto escolar que conseguisse atingir, está ficando ruim mesmo, conseguisse atingir metas, etapas. Então hoje nós somos campeões do Brasil no IDEB, Sobral, minha cidade, que é onde nós começamos isso. Então, pessoal, muito obrigado. Eu vou ter que ir, não dá mais, meu amor, não dá mais, está saindo sangue. Tá aí, portanto, Ciro Gomes, pré-candidato a presidente da República pelo PDT. Agradecemos a presença de todos. Em nome da vice-governadora Lígia Feliciano, do deputado federal Damião Feliciano, o PDT agradece a presença e deseja a todos uma boa noite.